Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou dar uma qualificada nesse Mercedão que eu trago para vocês. É um brinquedo do início dos anos 2000, com uma travinha da caçamba ali bacana. Ela é articulada e é a sucessora de uma Mercedes produzida nos anos 90. Esse é um caminhão já mais simplificado, ainda possui o eixo de ferro e eu vou trazer essas rodinhas para adaptar nela. Lembrando que elas são eixo de plástico de um caminhãozinho atual que a gente encontra aí nas lojas, que vai servir de doadora das rodas. E eu vou dar uma repaginada nessa Teresona, tem gente que chama de muriçoca também, e vai ser uma customização boa, bonita e barata. Para quem quiser aprender também a usar o eixo de plástico nesses carrinhos mais antigos que usam eixo de ferro, vou dar as dicas aí que eu fiz nesse caminhãozinho. Essa rodinha particularmente ali da Mercotoys, eu acho muito feia. A gente pode comparar com o precursor dele, que é o mais antigo dos anos 90. Usava uma rodinha muito mais bonita, muito mais detalhada, e já no início dos anos 2000 eles simplificaram esse caminhãozinho, tirando ali o retrovisor. Eles atualizaram também a frente do caminhão, trazendo o modelo mais moderno, mas é um modelo já único, sem algum encaixe sequer da grade. Então, esse caminhão, ele não vai ganhar somente as rodas, mas ele vai ter uma pintura nova, porque eu tô achando ele muito colorido, não tem cores que combinam. Então eu vou simplificar essas cores dele, vou deixar ele propício a ficar numa prateleira, agora deixando de ser um brinquedo e fazendo parte de uma coleção. Esse aí é o nosso doador da marca Roma Jensen. Agora a gente só vê escrito Roma, mas essa marca é antiga, do início dos anos 50, produziu muitos brinquedos legais, inclusive os carrinhos de plástico bolha. E a gente vai usar essas rodinhas tanto com o eixo de plástico quanto com o eixo de ferro. Elas são muito mais bonitas do que as que estão lá no Mercotoys. E eu vou fazer essa adaptação. Vocês vão ver que o caminhãozinho vai ficar muito mais bonito. Mas antes disso, a gente vai ver aqui mais ou menos como fica. Eu vou usar a roda traseira aqui na dianteira para ele ficar mais esportivo. Ficaria bacana também, né? Só que a que vai para o lugar vai ser realmente a dianteira. Então vai ser essa aí. Somente assim já ficaria bacana. Mas eu preciso pintar esse caminhão porque eu não gosto dessas cores assim muito coloridas. Então a gente vai começar desmontando ele para passar pelo processo de pintura. Tirando aqui a alça que segura a caçamba. Ele é bem fácil de desmontar. Agora a gente tem aí o caminhãozinho, comparando com o mais antigo, ele usa a carroceria com os mesmos furos. Apesar de não utilizados, ele poderia também ser um caminhão reboque. Os furos estão lá no mesmo lugar, elas são idênticas. E aqui a gente, com uma chavinha de fenda, para simplificar, uma chavinha fina, a gente solta a carroceria do chassi. Deixando uma observação aqui, que eu vejo, claro, umas miniaturas qualificadas, elas ficam bastante legais, mas esse aqui vai ser apenas uma leve customização, já que o intuito da minha coleção é apenas ter os brinquedos antigos e não customização. Esse aqui eu estou abrindo uma exceção devido a esse colorido que não gosto e aquela rodinha também que não agrada nem um pouquinho. Então a gente está em processo final aqui da desmontagem dele, já para levar para a pintura. E existem diversos tipos de tinta, uma delas é a tinta especial para plástico, mas eu usei o spray convencional, esse spray que a gente compra em loja de ferragem, e a cor escolhida foi o preto fosco, apesar de parecer brilhoso, mas o fosco ele fica bem mais elegante. Então eu não lixei as peças, acho que não tem necessidade por ser de plástico. Eu já joguei a tinta direto no plástico e esperei de um dia para o outro até secar. Esse aí é o caminhãozinho da Roma Jensen, que a gente vai cortar o eixo
a gente vai aproveitar relembrando o eixo de ferro e também esse eixo aí de plástico. Então a gente vai lá para o fogão, vamos esquentar a faca e quando ela estiver bem quentinha, a gente vai cortar esse eixo aí, para a gente poder encaixar na rodinha e usar no Mercedão. Lembrando aí, se tiver alguma criança assistindo, para não mexer em fogo, peça sempre para um adulto. E agora os eixos já separados do caminhãozinho, as rodinhas soltas, eu encaixei ali de volta. E agora eu vou utilizar esse eixo, que era do Mercotoys, para encaixar nesse plástico do caminhão da Roma. Até dava para a gente encaixar ali, fazendo um furinho, para utilizar essas rodinhas que saíram do Mercedes, mas ela é muito feia, não é digna aí de voltar para qualquer brinquedo. Então a gente vai tirar, vamos inutilizar essa rodinha, vamos tirar o eixo de ferro para poder espetar nessa roda que a gente vai aproveitar lá no caminhão. Então a gente esquenta a pontinha novamente lá no fogão, espera enquanto está cozinhando o feijão, a gente vai esquentando e com o eixo quente ele vai furar o plástico ali e já está fixo. Porém, para garantir, a gente ainda vai usar uma colinha lá no furinho e agora sim espeta novamente o eixo. Agora com o furinho e a cola, ele está garantido para a gente poder encaixar lá no lugar. No dia seguinte, já com a tinta seca, totalmente seca, a gente começa o processo de montagem do caminhãozinho. Então a gente já começa a notar um aspecto diferente, sem aquele colorido de verde, amarelo, azul e vermelho, parecendo um arco-íris, e que para um brinquedo de coleção não combina. Se fosse um brinquedo mais infantil, chamativo, aí tudo bem. Mas para deixar na coleção tem que ser um brinquedinho assim mais suave, mais próximo do original, e é isso que eu tentei fazer nesse caminhão. Aí quase completo, faltando agora somente a finalização das rodas, a gente vai voltar com as rodinhas que agora utilizam tanto o eixo de plástico quanto o eixo de ferro. E até que para um amador eu acho que ficou bastante legal. Então, para vocês que nunca customizaram, que têm vontade de modificar aí seu caminhãozinho, a sua miniatura, eu acho que algumas dicas aqui são válidas. Como essa da cola, por exemplo, essa de utilizar a rodinha com eixo de plástico num carrinho mais antigo, usando o eixo de ferro. E eu percebi aí que o eixo estava maior, inclusive, e eu trouxe aqui no esmeril para diminuir, para a rodinha não ficar para fora do caminhão. A gente também pode utilizar uma torquês, que é uma ferramenta de corte, para diminuir o tamanho do eixo. Então agora sim, no seu tamanho ideal, agora a gente volta com a cola e casa lá a rodinha no eixo. E quando eu era pequeno, eu lembro que eu mexia muito nos carrinhos, modificava, trocava rodinha, furava os plástico bolha, enfim. Esse é a cereja do bolo, é um adesivo que eu arrumei para botar aqui no capô. Então colei ali o número 13, número da sorte, e o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Aquele caminhão que era todo colorido, ele se transformou nessa pecinha mais simples, deixou de ser um brinquedo, virou uma pecinha de coleção e ganhou rodas novas, cromadas. A pintura também foi modificada, ganhou um adesivinho ali no capô e uma customização bem simples, prática, barata e que, na minha opinião, deixou o caminhãozinho muito mais elegante. E vocês, gostaram, não gostaram? Tem alguma sugestão? Então deixe aí seu comentário. Não esqueça de curtir, compartilhar e para quem não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo.